Olá pessoal, boa noite, sou o Dr. Rafael Manzini, cirurgião plástico, e hoje estou aqui com duas super queridas, obrigado por terem aceito o convite, Juliana Mello. Olá. E a Fernanda Pierrobon. Olá. Fisioterapeutas, especializadas justamente no cuidado, na reabilitação do pós-operatório das nossas cirurgias, muitas pacientes já as conhecem. E, quer dizer, da mesma forma que a nossa área evoluiu muito nos últimos anos, a parte técnica, tecnologias, o pós-operatório tem sido cada vez mais ressaltado, então uma área está super em alta e as pacientes mesmo, elas já hoje vêm para cirurgia, vêm para consulta, programando a cirurgia, elas já sabem da importância do pós-operatório, de fazer com algum profissional indicado pela equipe, algum profissional especializado mesmo na área, que faça pós-operatório, quer dizer, já está bem, eu vejo que as pacientes já sabem bem disso, já está bem enraizado mesmo, a tamanha importância. Se a gente pegar poucos anos atrás, era muito apenas drenagem linfática, e hoje a gente sabe que é algo muito mais abrangente, o atendimento ele acaba sendo muito mais abrangente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, então, primeiro da importância do pós-operatório bem feito, especialmente essas cirurgias corporais mais extensas, diferentes áreas, cada área vai se comportar de um jeito, mais tendência de fibrose ou menos, mais tendência de seroma ou menos, e a importância de um profissional que tenha essa experiência, esse conhecimento, essa formação de um bom cuidado com os tecidos, nem de mais, nem de menos, saber, e além da sintonia entre as equipes, Hoje a gente tem muito essa, acaba sendo rotina, a gente trocar figurinha ali de um caso de outro, e foto, e discute um detalhe e outro, mas além disso, a importância de se fazer um pós-operatório com um profissional habilitado realmente na área e que se dedique, basicamente 100% a fisioterapia de pós-operatório, Que primeiro é importante para as pessoas entenderem, poxa, por que é tão importante então, cuidar bem no pós-operatório? Fiz uma lipo com alguma tecnologia de retração de pele, jato de plasma, renúvel, uma lipo com uma abdominoplastia, nossas cirurgias muito do pós-gestacional, fiz uma mastopexia, cirurgias que envolvem cicatrizes, lipoaspirações, etc. Por que é tão importante assim caprichar nesse pós-operatório, Acho que primeiro a paciente ela acaba tendo uma confiança melhor quando o médico já indica essa equipe certa para ela. Às vezes ela fica meio perdida, fica buscando outras equipes e aí no final acaba voltando pra gente. Quando tem essa indicação diretamente do médico responsável, ela cria uma confiança na equipe em geral, Então todo o feedback o fisioterapeuta especializado ele vai dar para esse médico cirurgião, que a importância aí do pós-operatório, no geral, é que hoje em dia existem essas novas tecnologias e mudaram muito, Então veio muitos estudos também da área da fisioterapia, muitos artigos, hoje continua tendo bastante artigos aí se desenvolvendo aí para saber como tratar essa paciente numa lipoaspiração com renúvel, com Morpheus, uma mastopexia em L, que é algo muito novo, e até pra gente também é muito novo, então é estudo constante mesmo. Sim. Fê, o que você acha? A paciente fala, puxa, doutor, quem que você indica para fazer meu pós-operatório? Eu sei que assim, eu morro de medo de fibrose, de alguma complicação no pós-operatório, A fibrose é o grande medo, até nosso. Fibrose, aderência no tecido, o seroma, o edema, que vai causar dor, e a importância da físio nesse papel, no papel, depois da cirurgia, é que a gente vai diminuir a gente vai controlar, na verdade, a fase inflamatória desse paciente. Então, o que seria? A dor, o edema, o roxinho, que é a equimose, que a gente chama, e a gente vai controlar essa fase para ela ter uma melhor evolução no tratamento. Menos chance de fibrose, Isso. Fê, por exemplo, a gente... Então é bem isso, quer dizer, a gente faz a cirurgia, existe um trauma nos tecidos, claro que cirúrgico, controlado, com as tecnologias próprias, mas não deixa de ser um estímulo, um trauma, um estímulo à cicatrização, e aí vem a fase inflamatória. E o corpo traz uma série de grupos celulares para cicatrizar, etc. Então isso que a gente chama de fase inflamatória. É importante a gente controlar essa fase inicial para que a gente tenha depois uma cicatrização mais equilibrada e tal. E que momento que começa esse atendimento, esse controle dessa fase inflamatória, buscando uma prevenção aí de uma fibrose? E nós, fisioterapeutas, a gente já começa dentro do bloco cirúrgico, então que a gente chama de intraoperatório, que é a colocação do tape, que é uma bandagem elástica,
que a gente faz a compressão. O que acontece? Quando a gente faz a lipo, a gente tem o descolamento da pele. Então, quando a gente coloca o tape que a gente aplica, a gente aproxima o tecido. Então, a gente não deixa esse espaço morto, que aí vai causar menos o edema, ajudar a controlar a fibrose. Menos hematoma também, Menos a gente tem visto muito, né, nos pacientes. E aí a gente aplica o tape e já coloca a cinta também. Sim. Que já vai ficar tudo comprimido para paciente, né, não sentir dor. Que é aquilo, né? Terminou a cirurgia, já tem um certo inchaço, mas ainda não tanto, né? Tá começando. Sim. Daí vem o taping, justamente para fazer essa contenção, esse controle dos tecidos, né? Tem que ser aplicado por alguém que realmente tenha muita experiência, porque a gente vê com frequência bolha, vê às vezes pigmentação. Até da essência da própria cicatriz, se for uma abdominoplastia, se você aplicar errado, você pode até abrir a cicatriz, né? Claro. De uma mama perto, né? Aqui do... Com certeza. Quer dizer, o direcionamento do tape, né? Então são bandagens elásticas que vão controlar esse espaço, né? A gente não quer que tenha espaço ali que vá formar líquido, que possa formar tecido cicatricial exagerado, que é a fibrose, né? Então já começa muitas vezes, né, cada vez mais essa tendência de, tanto nas lipoaspirações 360, quanto lipoabdominoplastias, né? A tendência de se fazer já o atendimento. O paciente ainda está acordando da anestesia, elas já estão lá aplicando o taping, e a paciente, né, acorda, já coloca a cinta pós-cirúrgica, quer dizer, deixar tudo bem organizado ali. E esse controle que vocês comentaram da fase inflamatória é tão importante, hoje a gente foca tanto nisso, que a gente não só tem cada vez mais recomendado para os pacientes uma alimentação no pré-operatório, visando um organismo menos inflamado, né? Então tem se falado muito aí, é uma outra área que também não para de, a nutrologia, a nutrição para o perioperatório. Cada vez mais a linha aí de uma alimentação mais low carb, menos glúten, menos glúten, lactose, carnes mais magras e muita verdura, muita fruta, e deixar os carboidratos mais para isso, verdura, fruta e tal, menos da farinha branca, do açúcar, etc. Quer dizer, um corpo menos inflamado, uma paciente que venha fazendo um pouquinho de exercício, paciente que venha num processo, né, não de ganho de peso, mas pelo contrário. Então, uma regulação que tem se chamado muito de cirurgia plástica funcional, visando um organismo já menos inflamado. E muitas cirurgias nossas, hoje a gente indica até no pós-operatório câmara hiperbárica, que é para hiperoxigenar, o paciente vai até o centro de medicina hiperbárica, hiperoxigena, também visando justamente essas duas coisas, a alimentação do pré, esse preparo, né? E a câmara hiperbárica no pós, somado aí ao trabalho de vocês, tudo visando reduzir fase inflamatória, né? Quer dizer, a gente quer um organismo mais controladinho nesse início para ter uma cicatrização, uma evolução mais tranquila, né? Sim. E o importante também que a gente faz a consulta pré com a paciente. Então a gente já vai explicar tudo para ela, como vai ser o procedimento, que horas que a gente vai atuar, né? Tudo certinho do intra e do pós. Tira todas as dúvidas da paciente. Então, muitas vezes é um momento que ela conhece, ela cria uma confiança ali. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer a consulta presencial, a gente faz até um teste do tape para ver se a paciente apresenta alergia ou não. E aí, hoje em dia, como em São Paulo o trânsito é muito absurdo, muitas delas preferem até fazer online. E aí, online, nossa, elas perguntam várias coisas. A gente pergunta, inclusive, como que vai ser, se ela vai ter alguém na casa dela para poder ajudá-la. Né? Porque isso é muito importante. Muitas pessoas vêm de fora de São Paulo, às vezes não tem ninguém. Então, a gente já encaminha também uma pessoa que possa ficar com ela, uma enfermeira. Busca alguém assim da área específica mesmo de pós-operatório para estar ajudando também essa paciente, né? Então elas acabam, é muito importante essa consulta pré-operatório. É muito legal que a gente tira todas as dúvidas que ela tem, que ela apresenta. Não, com certeza. Isso é uma coisa que a gente foca muito aqui na clínica, né? Então no pré-operatório elas passam inicialmente comigo, passam depois muitas vezes em retorno comigo quando tem dúvida da parte técnica, mas aí começam as consultas todas. Então passa com a doutora Evelyn, que faz a parte de pré-anestésico, também tiram todas as dúvidas. A gente viu que isso ajuda muito a controlar essa ansiedade que é normal, né? Tá chegando ali próxima cirurgia, então passa com o anestesista, conversa todos os detalhes, tira todas as dúvidas antes. Passa com a Carla, nossa enfermeira, tira todas as dúvidas de cuidado com dreno, cinta, curativo. Passa com a nossa psicóloga, então isso é muito legal também, que a gente faz um acolhimento psicológico, como a gente tem chamado, então também conversa tudo sobre essa etapa, esses cuidados pós, essa transição, esses receios, então tem sido muito legal também. Passa com vocês, quer dizer, então, o paciente, acho que realmente eu vejo que elas cada vez mais chegam tranquilas no dia, porque, nossa, elas
pesquisaram, passaram com todo mundo, conhecem todo mundo. E então isso acaba sendo bem legal para a paciente estar bem confiante, né? E é um time multidisciplinar, né? Cada vez mais a cirurgia corporal é multidisciplinar mesmo, né? Nutricionistas. E aí o que eu queria, assim, as pacientes até pouco tempo atrás, né? Até na nossa cabeça, assim, era bom, pós-operatório, cinta pós-cirúrgica, drenagem linfática. E os retornos com a gente, claro, para ver se não tem seroma que tenha que funcionar, cuidar da cicatrização, etc. Então, basicamente, drenagem linfática, quando algum começo de fibrose, ou uma paciente que já tinha uma fibrose, daí a gente recorria às poucas físios que atuavam nessa área para tratar a fibrose. Mas aí já com a fibrose instalada, né? Quer dizer, muito limitado. E eu não sei se pela entrada das tecnologias de retração de pele, que potencializam muitos resultados, mas aumentam as chances de fibrose, começou a se dar mais atenção de uma forma preventiva a ter alguém que, né, tenha formação, especialização em cuidados de fibrose já desde o início, não quando acontecer, né? Ou se foi realmente pela evolução da parte da fisioterapia em si, né, dessa subespecialização, mas hoje a tendência é cada vez mais já se focar em um tratamento visando não só a drenagem linfática, mas já essa prevenção da fibrose, né? E conta um pouquinho, além da drenagem linfática, o que mais Não, tem, e assim, antigamente, né? Até assim, quando a gente começou o pós-operatório, há 10, 12 anos atrás, a gente usava muito para fibrose, era drenagem e ultrassom. E aparelho, né? E às vezes massagem muito forte. Na época a gente, nossa, é o que soltava a ultrassom, fibrose, né? ultrassom. Tanto que às vezes vem paciente perguntando, você não vai fazer massagem forte para soltar fibrose? Não, a gente não você faz. não usa ultrassom. Perguntam muito. Quando posso começar com ultrassom, Isso, né? só que na verdade o ultrassom ele acelera, né? Então tipo, você vai cicatrizar mais, vai ter mais colágeno ali, vai piorar a fibrose. E aí, com todos os estudos, artigos, a gente percebeu que, né, que o ultrassom só atrasava o nosso trabalho, né, o tratamento. E o resultado final da paciente, né? Ela fazia 30 sessões de drenagem. E a drenagem não trata a fibrose, né? As pacientes perguntam, mas a drenagem que vai tratar a fibrose? Não é a drenagem. Então evoluiu muito esse tratamento fisioterapêutico mesmo. Então é a terapia mecanomoduladora que a gente fala, né? Então a gente começa com uma indução de fluxo, que é quando a paciente está muito edemaciada, né, inchada. Então a gente leva do que tem mais inchaço para o menos. E depois a gente faz uma terapia, né, que a gente vai soltar. Essas fibras da fibrose vão ficar menos densas. Mais maleável, tecido mais fluido, né? Isso, que aí a drenagem, né, do corpo mesmo, o sistema linfático vai se regenerando. Sim. Então você vê que ficou mais complexa, né? Muito. E essa questão do ultrassom? Uso também de órteses, placa. Isso é muito importante. Isso é muito importante também no pós-operatório. A espuma, as placas, isso é muito importante para também evitar a fibrose. E ressaltar a importância da cinta, né? Claro. Que nem o tape, ele não faz o efeito da cinta, nem a cinta faz o efeito do tape. O tape é uma segunda pele. Então, uma paciente já sai do centro cirúrgico com uma segunda pele. Né? Então, vai utilizar após cinta, já é junto, e depois na semana seguinte mais placa, espumas. É um contexto bem... Sim. Justamente para tirar espaço, que a gente chama de espaço morto, né? Isso. Que é qualquer espaço ali entre os tecidos que foram trabalhados na cirurgia que possa acumular líquido, fibrose, cicatrização. O corpo ele vai lá e preenche com cicatrização. Isso em qualquer cirurgia, até, né? Por exemplo, uma cirurgia que se preocupa muito com fibrose também, por exemplo, é uma rinoplastia. Sim. Então, né, entre a pele e a cartilagem, ali é um lugarzinho que prato cheio para formar fibrose. Então, se usa aquele micropor, que seria às vezes aí da cinta, para não deixar espaço morto. Então, é mais ou menos nessa linha. Só que aqui, como a anatomia ela é muito de pequenas curvinhas, entra além da cinta, as placas, as canaletas, né, faixa, o taping, tudo para ficar, quer dizer, a pele bem justinha ali com a importância também de apertar a cinta, né? Sim. Semana a semana, né? No começo a gente gosta de uma cinta mais levinha para poder inchar. Sempre avaliar, mas depois se começa. precisa apertar a cinta ou não, que isso é muito importante também, que vai ter um melhor resultado com certeza. Sim. O que começou a abrir muito nossos olhos para a questão desse hiperestímulo no pós-operatório, então ultrassom, massagem vigorosa, foi principalmente quando entrou o Renuvion, né, as tecnologias de retração de pele. Quer dizer, a cirurgia já estimula muito. Então, é vibrolipo, é lipo de definição, então lipo superficial, lipo profunda, ultrassom, né? Então, é muita tecnologia na cirurgia, muito estímulo, e o corpo tende a responder com a cicatrização. Sim. Se a gente vem no pós-operatório e estimula mais ainda, né? Então, ultrassom, etc., a gente pode daí realmente
trazer uma hipercicatrização, um hiperestímulo, né? E aí é prato cheio para fibrose, né? Exato. E a fibrose, pessoal, então é um excesso de cicatrização embaixo da pele, mas que às vezes, né, nos casos mais extremos, ele retrai tanto que gera aquela pele toda, né, irregular. Parece uma casquinha de laranja. Às vezes assim, fica até meio tipo, escurecidinho. Então, assim, realmente o nosso receio, a gente faz tudo muito preventivo. Isso. Desde a cirurgia, desde, né, para o planejamento do pós, esse início bem precoce do pós-operatório. Poxa, doutor, quando que eu posso começar com o atendimento do pós, né? Então, hoje em dia, a maioria dos casos, a gente acaba indicando o início no intraoperatório. Quer dizer, acabou a cirurgia, elas já estão ali para começar com o taping, para controlar esse inchaço. Sim. E aí, podemos conversar um pouquinho também da cicatrização, né? Que é outra coisa que a gente sempre tem discutido e também, né, ajuda bastante essa questão dos lasers, dos cuidados mecânicos também. Sim. Que também o laser, que a gente também usa no bloco cirúrgico também, né? Que é para melhorar a cicatrização, para evitar que dê uma deiscência. Deiscência é a abertura da cicatriz, porque para os bordos, né? Às vezes as forças dos bordos, elas tendem a se afastar. E aí com o tape e o laser ajuda controla essa cicatrização. A gente faz muito em cirurgia de mama, né? Ele ajuda a secar a cicatriz. Quer dizer, as pacientes vão lembrar muito, que é muito frequente no pós-amamentação, né? Aquelas rachaduras de mamilo na amamentação. Então, se usar os lasers, as enfermeiras, né, especializadas aí na parte de amamentação, elas usam muito também esse tipo de laser. Né? O pessoal da odontologia, né? Também as cicatrizações de parte de odontologia, né, das cirurgias orais, usam muito. Então, eles geram um aquecimento, eles geram um estímulo importante para a cicatrização. E em cirurgia de mama, a gente acaba usando muito, né? Bastante. Indicando muito, ajuda muito. E as pacientes têm uma evolução muito boa, né? Quando começa a fazer o laser. Imediatamente ali, às vezes, quando faz no bloco cirúrgico, não tem nenhum resquício de abertura da cicatriz, né? Então, evolui super bem. E conta um pouquinho da parte dos alongamentos, da parte de... Porque também tem isso, né? Eu vejo vocês percebem em algum momento que a paciente já está com uma boa cicatrização, eles começam a focar muito em reabilitação aí da postura, quer dizer, uma outra visão também, né? Que vocês acabam trazendo, de não só dar tudo certinho, recuperar tudo bonitinho e tal, controlar edema, mas também a paciente poder voltar bem para sua rotina, né? Questão postural, começar a se ajustar, fazer os alongamentos, não ter nenhuma retração exagerada, então está sempre com essa reabilitação mais precoce, né? Mais ativa e mais eficiente, né? Que momento que uma cirurgia corporal assim, que momento que você sente que dá para começar a trabalhar um pouco essa parte de ajustar a postura, alongamento e começar a mexer? A gente sempre avalia a paciente com todo, né? E, por exemplo, a mobilidade, né? Que a gente tem que mexer muito com a mobilidade da paciente para ela voltar às atividades de vida diária dela mesma. Sim. Então, a gente sempre, assim, é bem precoce mesmo, só a mama. Fez uma mama, a gente tem que ir sempre olhando a cicatriz da mama para ver se não vai mexer, para não dar problema nenhum na cicatriz. Mas de mobilidade, de levantar, alongar, bem limitado. Uma quinta sessão, na quinta sessão a gente já começa com elevação, lateral, sim, tudo, assim, sabe? De alongamento. Exercícios respiratórios também, que a gente faz com a paciente, metabólicos, para evitar a trombose. Lá no começo também, exercícios metabólicos respiratórios é bem já a primeira sessão, antes até, né? A gente já passa para a paciente uma cartilha de exercícios respiratórios para ela ir fazendo, e no primeiro atendimento a gente também já sempre reforça. Os exercícios terapêuticos, eles vão ajudar ela a voltar mais rápido para sua rotina, né? E acaba tendo mais segurança fazendo com a gente. Então a gente orienta ali na sessão, mais ou menos isso, na quinta sessão. Então a gente passa uns exercícios de alongamento, de mobilidade, de amplitude de movimento, e ela vai ganhando confiança. Isso é outra coisa, né? Então, e a drenagem linfática? Chega a fazer? Porque, assim, até né? Porque a gente falou drenagem linfática, não é só drenagem linfática, mas tanta coisa, né? Exercício metabólico, exercício respiratório. Sim. O interessante é que o respiratório, elas começam muito precoce mesmo, né? Sim. Lá no hospital, elas já saindo da cirurgia, estão fazendo já o respiron, que é para, né, expansão pulmonar, evitar aquele colabamento, né, que chama atelectasia. Então, o paciente começa a ter falta de ar no pós-operatório, fica com o pulmão mais encolhidinho. A gente não quer que a paciente tenha com a respiração... Começa a ter aquela respiração curta, né? Começa a sentir falta de ar. Às vezes até por medo, né? Sim, receio de respirar e sentir dor, né? Sim. Então já começa bem precoce mesmo.
Normalmente as cirurgias corporais mais abrangentes, na manhã seguinte elas já começam a andar, a movimentar, justamente para o foco da questão da trombose, né? A gente não quer um pós-operatório, a paciente total de cama, né? A gente quer que ela esteja ativa para essa reabilitação mais segura, né? E aí, e tanta coisa, né, que a gente já falou, então laser, taping, os alongamentos, né? E a drenagem linfática, que momento que... É que, na verdade, a paciente, ela tende a ficar inchada. Qualquer cirurgia, né? Às vezes a paciente faz uma prótese e ela tá totalmente inchada até na perna. O que a gente tenta, assim, é quando a gente vai fazer o atendimento da paciente, avalia a paciente. Por exemplo, ela não fez nada na perna, mas a perna dela tá super inchada, pé inchado. A gente faz uma drenagem. Sim. Para aliviar aquilo, para melhorar a circulação. Então a gente avalia a paciente, a gente não é engessada, esse é o nosso protocolo, a gente faz assim, não. Cada paciente é individualizada, cada paciente vai ter o seu tratamento. Sim. Então, às vezes, melhorou a perna de inchaço, mas começou a ter uma fibrose ali em flanco. Vamos então, focar ali. vai ser, o foco vai ser mais tratar essa fibrose do que fazer uma drenagem linfática que eu não vou precisar naquele momento. Sim. E aí, começou uma fibrosezinha ali, começou a formar uma areazinha, você sente que está ficando mais endurecido. Como é que é a abordagem, assim? Então, a gente... a terapia manual, a gente trabalha muito com terapia manual. Então é liberação dos tecidos mesmo, né? A gente sente a pele que ela tá aderida, ela não tem movimento, opa, surgiu uma fibrose, tá causando uma deformidade. E aí é até importante também a gente conhecer a paciente lá no pré-operatório, porque às vezes ela já fez uma lipo 10 anos atrás e tinha uma fibrose. Então, opa, não é uma fibrose recente, pode ser uma fibrose antiga. E aí às vezes no ato da cirurgia o médico tem uma dificuldade ali de fazer uma lipo. E aí aquela fibrose aparece. Ela começa a desinchar, a fibrose começa a aparecer. E aí, basicamente, é terapia manual. A gente vai sentindo os tecidos e vai liberando manualmente. E sem a paciente sentir dor, né? O pós-operatório a paciente não pode sentir dor. Então, é bem tranquilo mesmo. E o uso de placa também, nesse caso, a gente de uma consegue fibrose, controlar né? bastante com plaquinha, com espuma, com as canaletas. Que às vezes é no flanco, e aí é uma parte que a cinta não tá comprimindo tanto. Se você coloca uma espuma ali, você já não vai ter esse espaço morto, então a fibrose ali já vai... E é muito incrível, a paciente ela evolui muito rápido. Quando a gente começa a manipular a fibrose ali, na semana seguinte ela já não tá mais. Então ela evolui muito rápido. Isso que é legal da fisioterapia hoje, que acho que a evolução ajudou muito nisso, né? Sim. Então ela tem uma recuperação muito mais rápida. Ela não precisa ficar fazendo várias sessões de Dia fisioterapia. sim, dia não. Quer dizer, manipula menos os tecidos, espaça mais os atendimentos, Isso. deixa um pouquinho, né, o natural ali, sem muito estímulo de grandes E quanto mais tecnologias. estímulo, mais você vai criar, né? O edema, a fibrose. Eu tenho visto cada vez mais isso, os pacientes terem alta com vocês ali, até às vezes rápido, né? com menos de 10 sessões, né? Sim. Sessões espaçadinhas, né? Conseguem ter. Você vê quanta coisa, né? Então, de pós-operatório. Isso tem sido muito legal. E a tendência, né? É justamente essa parceria entre as equipes de cirurgia, físio, porque a gente precisa estar se falando direto, né? Às vezes até do pré, discutindo um caso do pré, uma paciente que já tem alguma cirurgia prévia, né? Mas no pós é direto, né? Todo atendimento, vê foto, discute, ajusta aqui, ajusta ali, aí no retorno comigo eu já estou sabendo de algum detalhezinho que está ali, né? Indo bem, ou um detalhezinho que, olha, puxa, aqui pode ser que tenha um seroma. Sim, mesmo vem quando aqui tem no um seroma consultório, que a gente já te manda avisando. Sim, já vem no consultório, já faz ultrassom, realmente tem o seroma, aspira ou não precisou aspirar, né, laminar. Sim. Então ele tem que estar sempre se falando, cicatrização, olha, tem um pontinho, drenou alguma coisinha, fizemos laser, chega aqui, eu dou uma olhada, aplico ozônio ou não. Então essa virou uma coisa super Muito importante, é muito importante o legal, contato físio e médico. E aí para paciente é ótimo, né? Porque fica uma coisa bem integrada, né? Primeiro que já assim, vocês já sabem como que os nossos pacientes tendem a evoluir da forma que a gente trabalha. Que também tem isso, né? Como vai chegando num detalhe, numa coisa tão especializada, que é isso, né? As físios, elas começam já tem mais ou menos a experiência de lidar com aquele perfil de cirurgião que usa aquelas tecnologias e faz daquela forma, já sabe onde tem que cuidar mais, onde que, né, que tem que atentar. E aí isso vai criando uma experiência meio conjunta, né? Para cirurgia sair da melhor forma possível, pós já está se esperando aquele perfil, qualquer coisinha que sai daquele padrão já tem essa atenção em cima, né? Já ajusta, já faz E é o sonho de uma paciente, né? Ela procura a cirurgia para realizar um sonho. Então, nada mais do que, né, tá essa equipe toda conectada
para dar o melhor para a paciente, né? Que legal, que legal. Obrigado, viu? Imagina, Muito amiga. bom. Obrigada a você, doutor.